para a resolução dessa lista de exercícios, é fundamental que vocês, né, estejam aí afiados na questão das operações entre os números inteiros, sejam eles positivos ou negativos. Em sala de aula eu já expliquei de uma maneira mais formal, mais detalhada. Vocês têm aí exercícios na apostila, lista de exercício extra que eu passei. Aqui, somente para a gente poder fazer essa correção dessa lista aqui, eu fiz esse rascunho, tá? Então, falando de maneira bem informal, quando nós vamos fazer uma operação aqui de adição ou subtração, né, entre inteiros, o que a gente vai ter que observar? Primeiro, os sinais. Se os sinais forem iguais, igual nós temos aqui nesse primeiro exemplo, ó, mais 3 mais 5. O que está escrito aqui, ó? A gente vai simplesmente repetir o sinal e somar os módulos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, o sinal é qual? É o de mais 3 mais 5. Então, repete o sinal e soma os módulos. 3 mais 5, 8. Lembrando que, nesse caso aqui, a gente poderia simplesmente escrever 3 mais 5 é igual a 8. Né? Às vezes a gente coloca o sinal de mais aqui e o aluno confunde, acha que é uma coisa que ele não sabe fazer. Mas isso aqui é o que vocês já vêm fazendo, né? Desde o ensino fundamental 1. Agora, olha esse segundo exemplo aqui, ó. A gente tem menos 3, menos 5. Então, qual que é o sinal? Negativo. Então, repete o sinal e soma os módulos. 3 mais 5, 8. Então, nesse caso aqui, nós temos menos 8. Agora, se os sinais forem diferentes, como é o caso aqui, o que a gente precisa fazer? O que está escrito aqui, ó? Repete o sinal do maior módulo e subtrai o menor módulo do maior. Então, primeiro, repete o sinal do maior módulo. Olha aqui, ó. Qual que é o maior módulo? O 5. Qual que é o sinal dele? Negativo. Então, você põe já o sinal de menos na resposta. E você vai subtrair, né, o 3 do 5. Então, 5 menos 3, 2. Olha aqui, nesse caso aqui, ó. Qual é o maior módulo? O 5. O sinal dele é o quê? Positivo. Então, a resposta vai ser positivo. 5 menos 3, 2. Tá vendo a diferença? Lembrando que aqui você poderia simplesmente colocar somente o número 2, porque o sinal de mais a gente pode ocultar, certo? Agora, aqui é para soma algébrica, né? Soma e subtração. E quando eu tiver multiplicação e divisão? Quando nós tivermos multiplicação e divisão, nós vamos usar o famosinho jogo de sinais, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Viu lá o sinal de vezes ou de dividir? Você vai ter que observar o sinal, né, dos seus fatores ali. Então, se os sinais, primeiro caso aqui, ó, se os sinais forem iguais, sempre o resultado vai ficar positivo. Então, olha aqui, ó, mais com mais dá mais. Falando bem informal mesmo, viu, gente? Ó, menos com menos dá mais, ok? Ou se fosse dividido, mesma coisa, ó. Mais dividido por mais dá mais, menos dividido por menos também dá mais. Então, olha aqui os exemplos, vamos ver, ó. Menos 10 vezes menos 2. Então, tá vendo que aqui a gente tem o símbolo de vezes, ó. Menos 10 vezes menos 2. Então, eu vejo aqui os sinais, ó. Negativo vezes negativo. Então, os sinais não são iguais? São, os dois são negativos. Então, o resultado vai ficar positivo, tá? E aí, você faz a operação aqui, ó. 10 vezes 2, 20. Então, isso aqui deu mais 20. Deixa eu colocar da mesma cor aqui, ó. Esta operação também poderia ter sido escrita dessa forma, ó. Menos 10. Poderia não ter nada aqui, ó, tá? E simplesmente o menos 2. Quando nós não temos, ficou meio feio aqui, ó. Quando nós não temos nada aqui, ó, nesse cantinho, significa que é o sinal de vezes, da multiplicação. Porque assim como eu posso ocultar o sinal de mais, né, do valor que eu sei que ele é positivo, eu posso ocultar o sinal de vezes antes de um símbolo de associação, que no caso aqui é o parênteses. Então, se não tem nada no meio, eu sei que é vezes, tá? Então, ó, menos com menos
dá mais? 10 vezes 2, 20. Ou simplesmente 20. Outra forma de escrever, ó, os 2 entre parênteses aqui nesse segundo exemplo aqui, tá? Então, ó, menos com menos dá mais. 10 dividido por 2, 5. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem o símbolo da divisão. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, 5 positivo ou simplesmente 5. Olha esse exemplo aqui agora, ó. Esse aqui. Aqui nós temos o 5 vezes e o mais 4. Esse parêntese aqui, pessoal, ele tá bem indiferente aqui. Ele não vai fazer diferença no sentido de alterar o sinal. Por quê? Primeiro aqui que o 5 tá sem sinal na frente. Se tá sem sinal, ele é positivo, ok? Então, vou colocar aqui só pra gente... Então, esse aqui vai ser positivo. Aqui também não é um sinal positivo? É. Então, ó, mais vezes mais, sinais iguais fica sempre positivo. E 5 vezes 4, 20. Então, basta você fez o joguinho de sinal ali, a operação você realiza normalmente, tá? Olha esse último exemplo aqui, ó. Não tem símbolo aqui no meio, tá vendo? Não tem nada aqui no meio. Se não tem nada, é vezes. Então, ó, aí a gente tem aqui, ó, menos com menos dá mais. 5 vezes 4, 20. Ou simplesmente 20, né? Sem o sinal na frente. Tudo bem aqui? E se os sinais forem diferentes? Se os sinais forem diferentes, o resultado sempre vai ser, ó, negativo, certo? Então, deixa eu colocar aqui de novo. Então, eu tenho aqui os meus exemplos, ó. Sinais diferentes. Opa, por que diferentes? Porque aqui eu tenho o menos 2 e aqui eu tô sem sinal na frente do 3. Se eu estou sem sinal na frente do 3, eu sei que o símbolo, que o sinal dele é positivo. Então, eu tenho menos, mais com menos, que dá menos. Mais não é diferente de menos? Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E qual é a operação? 3 vezes 2, que dá 6. Ok? Então, menos 6. Aqui no segundo exemplo, a mesma coisa, ó. Se eu não tenho nada aqui na frente do 2, eu tenho o sinal de vezes aqui, não tenho? Mas se ele é positivo ou negativo, não tenho nada falando. Se ele não tem nada falando, então ele é positivo. Então, ficou esse menos aqui do 3, vezes esse mais aqui do 2, ó. Tá? Que não tá aqui, mas eu sei que é positivo. Então, menos com mais dá menos. 3 vezes 2, 6. Então, na verdade, é uma maneira diferente de escrever isso aqui, certo? Aliás, não aqui, porque aqui o 2 que é negativo, né? Falei bobeira agora. É uma maneira diferente de escrever esse aqui de baixo, ó. Tá? E aí, aqui nós temos o que, ó? O parênteses. Não tem nada no meio, é vezes, ok? Menos vezes mais, menos com mais dá menos. 3 vezes 2, 6. Então, percebe que eu escrevi aqui 3 formas diferentes, mas dá o mesmo resultado, tá, pessoal? E lembrando que você pode cair na seguinte situação, tá? Suponhamos que você tenha essa situação aqui, ó. Vamos abrir esse quadrinho aqui, ó. Suponhamos que você tenha essa situação. Menos 3, mais menos 2, né? Uma soma algébrica ali, mas tem um joguinho de sinal ali no meio. Por quê? Primeiro eu tenho que tirar esse parênteses e esse aqui também. Então, se eu tenho que tirar esse parênteses, vamos lá. Olhando aqui para esse primeiro parênteses do menos 3, o que acontece aqui é o seguinte, do lado de fora não é positivo, se não tem nada é positivo. Então, quando eu for fazer o jogo de sinal, esse sinal de mais está multiplicando o sinal de menos que está aqui dentro. E olha só, mais com menos dá menos. E repete o 3, ok? Agora, para tirar o parênteses do menos 2, olha só. Mais vezes menos dá menos. E coloco o 2 aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a gente fez, né, o jogo de sinais da multiplicação, certo?
Só que aqui, ó, quando chegou nessa parte, tá vendo que não tem sinal de vezes nem dividir? Então, aqui é aquele primeiro caso. Sinais iguais, mantém o sinal e, né, mantém o sinal que é negativo e soma as parcelas. Então, aqui já é o caso da soma algébrica, tá? No caso aqui, tá? Então, a gente repete o sinal e soma 3 mais 2, 5. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque vai aparecer momento que você vai ter que usar o jogo de sinais da multiplicação e divisão, só que no final, você não tá usando o jogo de sinais da multiplicação e divisão, e sim da soma algébrica, ok? Isso cai muito nas expressões numéricas. Então, vamos começar lá. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, senão vai ficar muito grande, tá? Então, nessa primeira parte, eu vou resolver isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. Mais 2, mais 7. Então, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho que tirar primeiro os parênteses. É claro que o aluno que já pegou o jeito vai fazer isso aqui direto e vai chegar ali e vai pôr o resultado. Quem não pegou o jeito ainda, vamos por partes? Vamos por partes, né? Então, olha só. Para eu tirar esse parêntese aqui, resumindo, sempre vai prevalecer o sinal que já está aqui dentro, tá? Lá fora não é positivo, se não tem nada é positivo. Então, se for positivo aqui dentro, continua positivo. Se fosse negativo aqui dentro, ó, vamos supor que fosse menos 2, ficaria positivo com negativo, que daria negativo. Então, aqui você sempre pode simplesmente repetir esse sinal. Então, vamos lá. Ficou o quê? Mais 2. Agora, eu vou olhar aqui, ó. Tá vendo que aqui é uma multiplicação de sinais, ó, né? Opa. Então, aqui, ó, mais com mais dá mais. Os sinais são iguais. E repete o 7. Gente, mais 2 mais 7 é simplesmente 2 mais 7, que é igual a 9. Ou também você pode escrever mais 9, mas é mais usual a gente só deixar o 9. Olha a letra B. Então, o sinal do primeiro parênteses sempre vai permanecer o mesmo. Então, menos 3, a não ser que tenha alguma outra expressão pra cá, tá, gente? Mas nesses casos desse tipo aqui sempre permanece. E aqui, ó, mais com menos, menos 4. Então, aqui você fez o jogo de sinal da multiplicação. Quando você chega nessa parte aqui, não é mais jogo de sinal. Aí você olha, os sinais são iguais? São. Então, repete o sinal e soma, né, os módulos. 3 mais 4, 7. Então, menos 7, ok? Isso aqui você vai fazer de cabeça, né, pessoal? Conforme vocês forem treinando, vocês vão ver que vai saindo, assim, bem fácil, tá? Então, olha só, aqui ficou o quê, ó? Esse aqui, ó, mais 5, que eu poderia escrever simplesmente 5. E aqui, ó, mais com menos, menos 9. Cheguei aqui na soma algébrica, ó. Os sinais são iguais? Não, são diferentes. Então, qual que é o maior módulo? O do 9. Repete o sinal dele e subtrai. 9 menos 5, 4. Então, menos 4. Ok? Então, voltando aqui, ó. Você tem o joguinho de sinal aqui, que aqui também é sempre positivo se não tiver nada. Então, joguinho de sinal aqui, joguinho de sinal aqui. Ok? Fez o jogo de sinal da multiplicação ali ou divisão, né? No caso aqui é multiplicação. Quando você passa para essa parte aqui, ó, você vai usar, né, os termos da soma algébrica, tá bom? Então, olha aqui, ó, letra D, vamos lá. É igual. Então, ó, olha aqui, ó, jogo de sinal aqui. Se não tem nada aqui fora, é mais. Mais com menos, mais vezes menos, mas para facilitar, né, a gente fala um pouquinho mais rápido. Então, ficou mais com menos, menos 8. E aqui, ó, mais com mais. Repete o 3. Cheguei aqui nessa parte, ó, soma algébrica. Qual é os sinais são diferentes. Módulo do maior, 8. O sinal dele é negativo. Então, a resposta vai ficar negativa.
e subtrai. 8 menos 3, 5. Resposta, menos 5. Letra E. Um pouquinho mais rápido agora, ó. Mantém esse aqui, vai ficar menos 6. Aqui, ó. Mais com menos, menos 5. Aqui os sinais são iguais, certo? Repete o sinal e soma. 6 mais 5, 11. Menos 11. Letra F. Olha aqui, ó. Menos 7. Nessa altura eu vou simplesmente repetir o primeiro parênteses, tá? Menos com mais dá menos 5. Sinais iguais aqui, menos negativo, né? Repete e soma. 7 mais 5, 12. Menos 12. É o caso, né? De você fazer várias vezes até você conseguir fazer de maneira mental mesmo, tá? Ó. Menos 3. Menos com menos, mais. Mais 5. Sinais diferentes. Repete um sinal do maior e subtrai 5 menos 3, 2. Então, ficou positivo. Vamos ver aqui, ó. H. Ficou, então, mais 5, que eu vou pôr só como 5, menos com mais dá menos 4. Olha só, gente, 5 menos 4, 1, né? Olha aqui, ó. Menos 3 daqui, menos com menos dá mais 10. Menos 3 mais 10, então vai ficar mais 7, né? Letra J, então vamos lá, né? Jogo de sinal aqui da multiplicação e aqui também, tá bom? Então, ó, quando não tem nada do lado de fora aqui é positivo, né? E aí, gente, lembra que se não tem sinal nenhum na frente é vezes? Aqui, pessoal, deixa eu tentar colocar de uma maneira, se vocês entendem um pouquinho diferente. Se não tem nada aqui fora, quer dizer que é 1. Então, tem o mais 1 aqui que tá multiplicando esse mais 7. Tá vendo? E aqui é como se fosse menos 1 multiplicando esse menos 2. Então, olha só para vocês verem. Mais com mais dá mais. 1 vezes 7, 7. Então, tá vendo, ó? Resumindo, seria só eu repetir o mais 7. E aqui, ó, menos vezes menos dá mais. 1 vezes 2, 2. 7 mais 2, 9, né? Olha aqui, letra K. Agora mudou um pouquinho o padrão. Às vezes chega nesse pedacinho aqui, gente, o aluno a vida inteira fez, né? O estudante fez a vida inteira 7 mais 2. Mas chega ali, ele lê assim, mais 7 mais 2. E ainda fica confuso, né? Então, a gente tem que estar muito afiado nisso aqui, tá? Agora, olha aqui, pessoal. Não tem parênteses. Vocês estão vendo aqui sinal de multiplicação ou divisão? Não. Então, você vai esquecer aquele jogo de sinais agora e vai simplesmente fazer resolução disso aqui através do método da soma algébrica, né? Então, olha só, os sinais são iguais? Menos e menos. Então, repete o sinal e soma os módulos. 7 mais 4, 11. Ok? Olha aqui embaixo a mesma coisa. Os sinais são iguais, não são? Menos aqui, menos aqui. Então, repete o sinal, né? E soma os módulos. 20 mais 5, 25. Olha esse aqui, gente, ó. Se não tem nada na frente do 50, ele é positivo, não é? Aí os sinais são diferentes, ó. É mais 50, menos 75. Qual é o maior módulo? O 75. O sinal dele é negativo. Então, você repete o sinal aqui e subtrai. 75 menos 50, menos 25. Certo? Vamos ver aqui, ó. Letra N. Aqui é a mesma coisa, ó. Não tem nada na frente do 8, então quer dizer que o sinal dele é positivo, ok? Os sinais são diferentes. Qual é o maior módulo? 12. Então, o sinal dele é negativo, eu vou só repetir. Opa, aqui. E faço a subtração. 12 menos 8,
4. Resultado menos 4. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa que vocês precisam fazer bastante, né? Porque é bastante coisa mesmo, a gente tá estudando isso desde o início do ano, tá? E aí a gente precisa se esforçar. Se não tiver esforço, nós não vamos ter resultado, certo? Olha só isso aqui, ó. Qual é o maior módulo? Os sinais são diferentes. Não tem nada aqui na frente do 25, então eu sei que é positivo. Qual é o maior módulo? 32. Repete o sinal do 32 e subtrai. 32 menos 25, 7. Resposta, menos 7, certo? Agora, olha aqui, isso aqui é uma multiplicação, né? Então, qual é, jogo de sinal aqui, qual é o sinal do 3? Não tem nada na frente, então quer dizer que é positivo. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 5, 15. A letra Q, ó, não tem nada entre os parênteses. Se não tem nenhum sinal, quer dizer que é vezes. Lembra que o símbolo da multiplicação pode também ser ocultado quando a gente tiver um símbolo de associação? Então, olha só. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Letra R, mesma coisa, ó. Símbolo, sinal de vezes aqui. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 3, 15. Certinho? Letra S, olha só, não tem nada aqui. Olha a letra S. Então, se não tem nada aqui, né, o parêntese tá me indicando que aqui tem um sinal de vezes, que tá oculto, né? Então, ó, menos com menos dá mais. 2 vezes 4, 8, certo? Letra T, não tem, tá oculto aqui o sinal da multiplicação. Mais com menos, menos. 2 vezes 6, 12. Letra U, olha a divisão. Lembra que a regra do sinal para divisão é a mesma da multiplicação? Então, olha só. Menos com menos dá mais. 12 dividido por 2, 6. Ok? Letra V. Não tem sinal na frente do 50, então eu sei que ele é positivo, né? Ele tá oculto aqui, ó. Mais com menos dá menos. 50 dividido por 5, 10. Menos 10. W, ó. Divisão de novo. Menos com menos, mais. Tô falando bem informal, tá, gente? Só pra pegar o jeito. 30 dividido por 3, 10. Mais 10. Aqui, ó. Mais com mais dá mais. 20 dividido por 2, 10. Ou simplesmente 10, né? Aqui também, ó. Certo? Olha essa aqui. Eu tenho menos 100 dividido por um 4. O 4 é positivo. Por como que eu sei? Não tem símbolo aqui na frente. Então, ele é positivo, né? Poderia ter reescrito assim. Menos com mais, menos. 100 dividido por 4, 25. Ou seja, menos 25. E por fim, né? Aqui, ó. O 1 é positivo, tá sem símbolo, certo? Mais, menos com mais dá menos. 5 dividido por 1, 5. Ou seja, menos 5. Ok? Então, eu vou cortar o vídeo aqui. Pra não ficar... Já ficou grande, né, gente? Mas não teve como. E o próximo eu vou resolver essas expressões numéricas aqui, beleza? Tirar esse parênteses e